Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula em vídeo do Google Documentos. Nessa aula nós vamos continuar a formatação do nosso texto. Na última aula nós vimos como inserir uma tabela e como inserir um gráfico, além de colocar também a estrutura de títulos do nosso documento. E até a gente acabou esquecendo também de selecionar aqui a introdução, para a gente colocar como título 1, já vou corrigir até aqui. E dessa forma a gente já tem a nossa estrutura inicial de títulos para a gente montar o nosso sumário também, tá bom? Ficou faltando a gente fazer a inserção de uma imagem e cabeçalho e rodapé. Então vamos verificar aqui primeiro a inserção da imagem. No local aqui onde a gente tem a inserção da imagem, a gente vai trabalhar a parte de artes visuais. Então ele está citando aqui o design gráfico com Adobe Photoshop e Illustrator. Então aqui eu deixei um ponto para a gente inserir a imagem e aqui o que a gente está procurando, né? Então a gente está procurando uma tela do programa gráfico Adobe Photoshop. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou inserir uma imagem nesse ponto. A gente tem algumas formas diferentes de inserir imagem. Para a gente inserir imagem, a gente vai clicar nesse íconezinho aqui, inserir imagem, ou a gente pode vir também aqui inserir imagem. Ele vai mostrar exatamente as mesmas funções nos dois locais, tá vendo? Tanto faz eu vir aqui pelo desenho, ele vai me mostrar aqui as 6 opções, ou eu vou vir aqui também inserir imagem e a gente vai ter também aqui as 6 opções. Na primeira das opções é fazer o upload do nosso computador. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir uma página do meu Windows Explorer, onde eu vou poder selecionar qualquer imagem que eu quiser para colocar no meu documento. Então não vai ser aqui que a gente vai usar, eu vou fechar ele aqui e depois a gente vai aqui, inserir imagem. Pesquisar na web, esse é o que a gente vai usar aqui agora. Então quando eu clicar aqui em pesquisar na web, o que ele faz? Ele usa o Google Imagens para trazer para a gente algumas imagens prontas para o nosso documento. O que nós vamos pesquisar? Nós vamos pesquisar o Adobe Photoshop. Eu vou levar até em aspas aqui mesmo, que ele vai procurar para mim exclusivamente esse nome, tá? Completo, Adobe Photoshop. Então eu vou dar um Enter, pronto, aí, agora sim. Agora ele está trazendo para mim a pesquisa apenas de Adobe Photoshop. Então eu posso pegar aqui e procurar alguma tela de Photoshop, vou selecionar ela e vou marcar onde eu quero inserir essa imagem. Então eu quero colocar essa imagem aqui, no lugar desse texto. Então eu vou tirar o texto aqui, já cliquei no local que eu quero inserir a imagem, eu vou pegar esta imagem que está aqui e vou clicar em inserir. Depois que eu inserir a imagem, vou reduzir o tamanho dela aqui, para que a gente não tenha problemas, e vou centralizar essa imagem também. Pronto, deixei a imagem centralizada. Observa também que eu coloquei um texto aqui embaixo. Esse aqui é um texto que eu vou deixar como explicativo para a minha imagem. Então, como que eu vou fazer? Eu também vou centralizar esse texto. Então, eu vou clicar aqui, centralizar o texto. E eu vou fazer algumas alterações nele. Eu vou diminuir o tamanho dele para 10. Eu vou colocar ele em negrito e vou colocar ele em itálico, que é uma explicaçãozinha para minha foto, tá? Então a gente tem aqui a imagem da foto e a explicação da foto aqui embaixo. Agora, as outras formas da gente inserir uma imagem, a gente poderia vir aqui em imagem, selecionar no Google Drive. Então clicando aqui no Google Drive, ele traz para mim as imagens que eu tenho no meu Google Drive. Então eu poderia selecionar a imagem aqui. Outra forma seria inserir imagem do Google Fotos, mas no meu Google Fotos aqui ele vai estar limpo, porque eu não estou utilizando o Google Fotos nesta conta. Como que funciona o Google Fotos? Se você tem o Google Fotos no seu celular, você pode configurar para que ele faça o backup automático, e aí todas as fotos que você tira do seu celular, ele vai aparecer aqui automaticamente para você. Continuando aqui, inserir imagem por URL. Quando você clica na imagem por um URL, você vai inserir o URL da imagem, que é o endereço da imagem na internet, e quando você clicar em inserir imagem, ele vai trazer essa imagem
para o seu documento e ela já vai incorporar o seu documento. Outra forma de você inserir imagem aqui também seria inserir imagem e por câmera. Quando você clicar na câmera, ele vai abrir o seu aplicativo de câmera e aí é só você tirar uma foto e ele já vai inserir no seu documento. Então, com relação a imagens, seriam essas 6 formas que a gente tem de inserir imagem no nosso documento. Eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida. E o que a gente usou foi aqui o Pesquisa na Web, que facilita bem o trabalho para a gente. Lembrando que essas imagens aqui no canto, elas têm direitos autorais. Provavelmente vocês devem estar vendo ela até meio embaçadinha, justamente porque eu não tenho o direito de usar essas imagens para poder colocar no YouTube. Então elas vão estar um pouquinho embaçadas. Para um uso mais pontual, você pode utilizar essa foto sem nenhum problema, desde que não seja para um documento de divulgação, porque aí você pode estar correndo o risco de utilizar uma imagem que tenha direitos autorais. O ideal é você criar a sua própria imagem para poder inserir no documento, correto? Continuando aqui, agora eu vou ver com vocês a parte de cabeçalho e rodapé. Então, a gente tem aqui a nossa capa, a nossa contracapa, o resumo, o sumário. Até aqui no sumário a gente não vai precisar de número de página, tá? Então a gente vai fazer um cabeçalho diferente destas páginas para a introdução, tá? A partir da introdução a gente precisa do número da página. Então o que a gente vai fazer aqui? Na introdução a gente vai precisar trabalhar com divisão de seções. Então a seção de introdução é diferente da seção do nosso sumário, resumo, contracapa e capa. Então o que eu faço aqui? Eu vou vir aqui em sumário, vou clicar aqui na parte de baixo do sumário e vou vir aqui, inserir quebra de seção contínua, certo? Quando eu clicar aqui, esta página aqui vai ser a última da seção anterior e a gente já vai ter uma seção nova a partir de introdução. A gente não está visualizando porque a gente não está vendo o cabeçalho. Então, se eu vier aqui, inserir cabeçalho, ele já vai mostrar para a gente que aqui o do sumário ele é seção 1 e o do introdução ele já é seção 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir o meu número de página aqui. Então, eu clico aqui, inserir número de página e vou clicar aqui, nessa primeira opção que eu quero no cabeçalho. Então, cliquei, ele já inseriu para a gente. Mas tem uma coisa errada. Se a gente olhar aqui, ele ainda inseriu a página nos cabeçalhos anteriores da seção 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vincular a seção anterior, eu desmarco ela, certo? Então ele vai manter aqui, então nós vamos inserir de novo. Então, e aí a gente vai vir inserir número de página, vamos clicar novamente aqui, ele vai inserir para a gente aqui, página 5 no cantinho, e as demais aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, porque eu não quero que essas páginas tenham nenhum número de página nela. Então, nossa capa está sem número de página, contracapa, o nosso resumo e o nosso sumário, todos eles sem. E a gente começa aqui, a partir da introdução, ele começa a contar o nosso número de página. Vou fechar aqui a telinha das imagens que eu deixei aberto e vamos continuar aqui agora. Então temos aqui já o nosso número, então tá certinho, só que a gente não tá vendo a régua aqui por causa do tamanho, né? A gente tá em 50, eu vou trazer ele de volta aqui para 100, para a gente poder visualizar a régua. Aqui no cabeçalho eu não preciso ficar vindo em inserir cabeçalho e depois clicar em cabeçalho de novo, não. Eu posso dar 2 cliques aqui, ele já vai abrir o cabeçalho para mim. Agora eu vou fazer uma medida aqui. O cabeçalho, por padrão, o número ele tem que estar 2 centímetros na margem direita e 2 centímetros na margem superior. Então o que eu faço aqui? Eu vou clicar em opções, vou vir em formato do cabeçalho e ele vai abrir uma opção para a gente colocar
a margem do cabeçalho e a margem do rodapé. No caso aqui, eu vou manter em 2, que é o padrão que a gente vai precisar. Vou dar um aplicar, o rodapé eu não vou mexer, e ele já vai ficar na parte de cima aqui com os 2 centímetros que eu preciso. Na lateral, para eu confirmar quantos centímetros a gente tem, basta eu acompanhar essa setinha azul aqui, ó. Então, do 18 até o 16, eu vou ter 2 centímetros, então vai estar certinho de 16 a 18, 2 centímetros, e os 2 centímetros que eu tenho na parte de cima aqui também já estão corretos. Caso o seu não esteja alinhado à direita, ele esteja alinhado lá à esquerda, é só lembrar da gente vir aqui no alinhar recuar e colocar aqui o alinhamento nosso à direita, e ele vai ficar certinho aqui, seguindo o padrão que a gente vai trabalhar. Se nós olharmos aqui agora, já está certinho aqui. Se a gente vier aqui no nosso sumário, que é a seção anterior, ele não tem número nenhum, e da introdução para baixo, nós já temos o número das nossas páginas corretamente aqui. Agora que a gente já definiu o nosso cabeçalho, deixamos certinho, vamos fazer também agora nossas notas de rodapé. Eu vou pegar aqui o Adobe Photoshop para a gente utilizar as nossas anotações de rodapé. Então eu vou vir aqui, ó, inserir, nota de rodapé. Quando eu clicar no nota de rodapé, ele já vai vir diretamente aqui para baixo para eu inserir o que é o Adobe Photoshop que eu selecionei lá em cima. Então, eu vou tirar essa imagem aqui só para a gente não ter problema com o YouTube, para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês também. Então, ó, aqui ele marcou com 1, e se a gente vier aqui no Adobe Photoshop, ele também colocou o 1 aqui no finalzinho para a gente, ó. Então, ele já colocou na nota de rodapé para a gente explicar o que é o Photoshop. Eu vou colar aqui, software de edição de imagens amplamente utilizado para design gráfico. E agora a gente já tem a nossa primeira nota de rodapé. Então, expliquei exatamente o que é nosso Adobe Photoshop aqui. Ele colocou 1 aqui, e se você vier a nota de rodapé, aqui a gente está com 1 destacado aqui também. Agora vamos adicionar mais um. Eu vou até colocar aqui mais próximo. Vou pegar o Spotify. Vamos supor que eu quero fazer uma explicação sobre o que é Spotify. Eu vou selecionar exatamente a palavra, e aí eu vou vir aqui inserir nota de rodapé. Ele vai colocar um 2 aqui, ó, ao lado do Spotify, e ele já separou o 2 aqui também para a gente inserir a explicação. Também vou colar a explicação aqui. Serviço de streaming de música que permite os usuários acessarem milhões de música online. Pronto. Então eu tenho aqui a explicação, número 2, e se a gente olhar aqui no Spotify, está aqui o número 2 também. Então a gente criou as nossas notas de rodapé. A nota de rodapé, eu vou trabalhar com ela em tamanho, deixa eu ver qual que está esse aqui. Eu vou trabalhar ela com tamanho de 9, para que ela fique menorzinha e não ocupe tanto espaço no nosso rodapé. Agora que nós já estamos com a nossa nota de rodapé pronta, a gente pode partir para o nosso sumário. Se a gente observar, nós já temos todas as estruturas aqui à esquerda de títulos que a gente vai utilizar no nosso sumário. Então eu posso vir diretamente aqui no nosso sumário e começar a trabalhar com ele. Ele está apenas com o tamanho 12, sem nenhuma alteração, mas ele não vai ser um título. Eu não vou poder vir no sumário e selecionar ele e colocar aqui título 1, porque senão ele vai entrar aqui e não é o que a gente quer. O que a gente quer é que ele seja somente um título da página, mas não um título que vai aparecer no próprio sumário. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui o introdução, vou selecionar ele e vou ver, ele está em tamanho 20. Então, eu vou pegar aqui, dar 2 cliques e vou digitar aqui 20. Ele já vai ficar para a gente do mesmo tamanho do título 1. Então, já ficou dentro do padrão. Agora a gente só tem que inserir aqui o nosso sumário. Para inserir o sumário, a gente vai vir aqui em inserir, vai vir aqui no finalzinho, ó, se caso você não estiver enxergando, é só descer essa barra de rolagem, sumário, e vamos selecionar esse primeiro aqui. Observe que ele trouxe certinho para a gente
a configuração conforme a gente colocou os nossos títulos aqui. Então, ele já está mostrando para a gente aqui na ordem que nós selecionamos, título 1 e título 2. Então, todos os que estão com o título 1 estão aqui em destaque, negrito. Título 2, eles estão sem o negrito, logo abaixo, né, do título 1. Agora nós estamos com o nosso sumário pronto, vamos também trabalhar o nosso resumo. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui com o sumário. Eu vou tirar uma linhazinha aqui para que ele fique um pouquinho mais para cima, prontinho. E agora, ó, eu vou fazer exatamente como eu fiz com o sumário. A gente pode fazer até já uma cópia direto. Como esse aqui já não está como título, eu seleciono ele aqui, venho aqui, ó, no pintar formatação e trago essa formatação aqui para o resumo. Então eu seleciono aqui, pronto. Ele vai trazer exatamente a formatação que estava no sumário para ele. No caso, era só mesmo alteração aqui do tamanho da nossa fonte para 20 e ele já está correto. Eu também já tenho copiado aqui o nosso resumo, tá? Então eu vou colar o nosso resumo aqui. Prontinho, já estou com o nosso texto colado. Então estamos com o resumo pronto e o nosso sumário pronto. São as últimas coisas que a gente faz quando a gente conclui o nosso documento, né? Então a gente já tem toda a formatação de títulos, subtítulos e como a gente já fez todo o texto, a gente já sabe descrever o nosso resumo. Então aqui a gente entra com o nosso resumo. Agora uma outra coisa que eu estou observando é que parece que o nosso texto ele não está com o espaçamento das linhas corretos. Deixa eu só colocar de novo aqui em tela cheia. Eu vou aumentar um pouquinho de novo aqui para a gente ficar do tamanho melhor para a gente enxergar. E observe que ao selecionar aqui, se eu vier no nosso espaçamento entre linhas aqui, ele está com o e-mail certinho, mas o restante do texto eu observei que alguns aqui eles estão com 1,15. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o texto inteiro de novo, porque todo o meu documento vai trabalhar com 1,5. Então eu posso vir aqui, ó, em editar, selecionar tudo, ou Ctrl A, como eu tinha explicado nas outras aulas. Quando eu clicar aqui, ele selecionou todo o texto para a gente, eu posso clicar aqui de novo, tá? Se não estiver vendo, a gente clica aqui no mais, que é os 3 pontinhos, e depois clica aqui, ó, espaçamento entre linhas, e vamos colocar o e-mail. Prontinho, agora todo o nosso documento está trabalhando com esse espaço de 1,5. Agora vamos dar uma revisada rápida, vou voltar aqui de novo para 50% e vamos ver como ficou o nosso documento. Voltando lá na nossa primeira página. Então aqui a gente tem a nossa capa, a nossa contracapa, aqui a gente tem o nosso resumo, o nosso sumário. Nós temos também aqui a nossa introdução. Como a gente alterou o espaçamento, pode ser que alguma coisa aqui possa ter saído. Então basta a gente clicar aqui e clicar aqui no atualizar e ele já vai atualizar as numerações para a gente de acordo com o espaçamento que a gente fez. Caso haja qualquer alteração aqui, vou dar um exemplo aqui, eu vou passar essa globalização cultural aqui para a página 8. Então eu vou voltar aqui no sumário, a gente vai ver que ela está na página 7. Então quando eu clicar aqui, ó, observe esse pontinho, vou até ampliar um pouco aqui. Ó, globalização cultural, ela está na página 7, a gente pôs na página 8. Quando eu clicar no atualizar, ele já traz automaticamente para mim a página 8 aqui, deixando certinho o nosso sumário de novo, tá bom? Então vamos voltar aqui de novo a 50%. Então, resumo, sumário, a nossa introdução, o nosso texto. Ao final do nosso texto, nós temos aqui a nossa conclusão e as nossas referências que foram utilizadas para a criação do nosso documento. Com isso, nós finalizamos aqui o nosso documento. Caso tenham qualquer dúvida, por favor, entrar em contato ou na descrição aqui do YouTube ou no nosso Google Sala de Aula para tirar as suas dúvidas. Abraço para vocês e até a próxima!